Lucas 22, do verso 14 ao verso 23. São duas passagens aqui que estão correlacionadas. Na Bíblia de vocês vai ter uma divisão, muito provavelmente, a versão que vocês estão usando. A primeira das divisões, do verso 14 ao 18, assinala a última Páscoa. E depois, dos versos 19 ao 23, nós vamos então encontrar a ceia do Senhor. Hoje, com a graça de Deus, pela provisão do Senhor e pela sua misericórdia, nós estamos aqui para celebrar também a ceia do Senhor, como ordenado pelo próprio Cristo na sua palavra. E a igreja do Senhor deve fazer isso, celebrar este momento, relembrar a morte do Senhor Jesus e ser abençoado nesta celebração da ceia, conforme o Senhor estipulou, até que ele volte. Nós temos que entender que este momento, esta celebração, deve acontecer na igreja ao longo do tempo. Se olharmos para a história do cristianismo, desde esse dia, a partir do verso 19, em que o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, se olharmos para cá e fizermos um apanhado da história da igreja, então, desde esse dia, a igreja do Senhor sempre tem celebrado a ceia de Cristo. Em todos os lugares do mundo onde há uma igreja do Senhor Jesus Cristo, a ceia tem sido celebrada como um memorial do Senhor Jesus, mas não apenas um memorial, como um sacramento do nosso Senhor Jesus. E isso deve se repetir, meus irmãos, até que o nosso Senhor volte outra vez dos céus, como Paulo diz em Tessalonicenses, para reunir todos os seus eleitos da face da terra, ressuscitar aqueles que já partiram desse mundo e transformar aqueles que estiverem vivos na sua volta. Então vamos fazer a leitura com atenção dessa passagem do Evangelho de Lucas. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem será traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Senhor, levantamos nossas mãos para os céus e rendemos louvores ao Senhor, que é digno de ser louvado. Reconhecemos, Senhor Deus, a tua grandeza, o teu poder, a glória do Senhor que invade os céus e a terra. Reconhecemos a bondade, reconhecemos a tua benignidade para conosco, o teu povo, a quem tu tanto amas. Amas tanto ao ponto de enviar o próprio Filho, Jesus, para ser morto na cruz em nosso lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Senhor Deus, aonde celebraremos a ceia de Jesus Cristo. E agora mesmo estamos ouvindo o texto sagrado que nos mostra como se deu aquela ceia, a primeira ceia da história do cristianismo. Conduz-nos, Senhor Deus, com sabedoria, com temor,
para que a tua palavra alcance todos os corações daqueles que estão no dia de hoje ouvindo a pregação. Que haja fidelidade na exposição, Senhor, e que o teu Espírito possa de fato edificar a igreja que está reunida aqui em José de Freitas. Que o Senhor, na sua grande misericórdia e bondade, nos traga alento à alma e ao coração. Nos torne, Senhor Deus, um povo cheio de alegria e de temor no teu nome. Obrigado, meu Deus, pelas tuas graças. Temos recebido constantemente dos céus, Senhor, tudo o que nos é necessário. Todo o livramento, meu Deus. As tuas mãos poderosas sobre nós nos sustentando a cada momento. O escudo do Senhor nos protegendo de todos os dardos inflamados de Satanás. O sangue de Cristo Cordeiro sobre nós, o teu povo, garantindo a nossa justificação, a nossa salvação e a nossa eterna morada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso maravilhoso Salvador. Conduz-nos, Senhor, anima-nos, Senhor Deus, e alegra o nosso coração. Em Cristo Jesus, aguardamos e oramos, confiantes de que o Senhor fará. Amém. Meus irmãos, este é um momento muito importante na vida de uma igreja local, o momento em que a igreja celebra a ceia do Senhor, o momento em que a igreja cumpre o mandato do Senhor, a ordem do Senhor, de repetir esta celebração, este banquete chamado a ceia do Senhor. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que estão na igreja que quando houver ceia do Senhor, quando adentrarem a igreja, ao edifício de celebração litúrgica, do culto, eles vão encontrar, além do púlpito, abaixo dele, uma mesa grande. E essa mesa estão postos os elementos, o vinho e o pão, que apontam e simbolizam o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o sangue do Senhor representado nesses cálices. Do mesmo modo, nesta bandeja está o corpo do Senhor Jesus representado pelo pão que está rasgado. Portanto, quando nós entramos na igreja e olhamos para esta mesa, não devemos ver apenas elementos de metal e acrílico. Devemos imaginar que ali está o Senhor Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. Então a ceia é um momento de fato não apenas edificante, mas que deve nos fazer lembrar do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Estas duas passagens, as duas passagens têm uma continuidade entre si. Elas tanto têm uma descontinuidade, a ceia, a Páscoa, ela vai terminar aqui, nesse momento, enquanto que a ceia vai começar a ser celebrada a partir desse momento. No mesmo encontro em que o Senhor Jesus estava acompanhado dos seus apóstolos, antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores, pouco antes de ser traído por Judas Iscariotes, embora o texto nos diga claramente que o Senhor sabia muito bem que aquilo ia acontecer naquela ocasião. Se vocês observarem o final do texto que nós lemos, o Senhor Jesus, no verso 21, diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. O traidor estava sentado ao lado do Senhor e dos seus apóstolos. Havia um dentre eles que o trairia e que assim o levaria à morte de cruz. Sabendo disso, irmãos, o Senhor Jesus prossegue com o plano do Pai de dar a sua vida em favor do seu povo. A ceia e a Páscoa em si são cobertas de significados importantes sobre o sacrifício remidor de Jesus Cristo. A Páscoa no Antigo Testamento era a morte do Cordeiro. Se nós lembrarmos do que aconteceu em Êxodo, vamos recordar que naquela ocasião em que a Páscoa é estabelecida por Deus, ele diz ao povo, por meio de Moisés,
que um cordeiro sem defeito, sem mácula alguma, deve ser separado pelo povo de Israel e deve ser então, no dia determinado, sacrificado. E o povo de Israel deve então tomar o sangue daquele sacrifício e colocar nas portas de suas casas, nos umbrais, na parte de cima, ali da forra das portas. E todas as casas deveriam ter os seus umbrais totalmente aspergidos, molhados com o sangue do cordeiro morto. Depois, o povo de Israel deveria tomar a carne do cordeiro e participar dela, comendo-a totalmente. O texto diz que o cordeiro deveria ser assado. Eles deveriam então comer tudo do cordeiro, tirando apenas algumas poucas partes que seriam então queimadas, totalmente queimadas. Nada poderia sobrar do cordeiro, porque o cordeiro era destinado integralmente ao seu povo Israel. Então, se houvesse muita carne para poucas pessoas, outras pessoas deveriam ser chamadas do povo de Israel, chamadas para participar daquela refeição. De modo que o cordeiro necessariamente deveria ser consumido integralmente, sem nada sobrar. Esta foi a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, pass over em inglês, que significa a passagem. E na ocasião da Páscoa no Egito, a primeira Páscoa foi celebrada em terra estrangeira, pois é a libertação do povo de Deus que estava cativo no Egito. Naquela noite o Senhor passa por sobre o povo, daí o nome Páscoa. E ele passa por sobre o povo, trazendo morte àqueles que não o temem, e cujo sangue do cordeiro não estava sobre eles. Todas as casas de israelitas em que havia o sangue aspergido, não houve morte, pelo contrário, o Senhor os poupou e o Senhor os tirou do Egito, da terra da servidão, naquele mesmo dia, apressadamente, como diz o texto. Mas a casa em que não havia o cordeiro, a casa a qual o sangue não havia sido aspergido, a casa ao qual ninguém havia participado da refeição, houve morte. E o Senhor, naquela ocasião, matou os primogênitos de toda a casa do Egito, incluindo os animais. Houve morte, houve luto, houve pranto na Páscoa no Egito, mas não para o povo de Deus. Houve luto, pranto, dor, sofrimento, morte para aqueles que não estavam participando do sangue e do corpo do Cordeiro. Estes morreram, lamentaram, choraram, mas nada pode ser feito. Sobre os nossos pais israelitas, houve livramento da parte do Senhor. Nenhum mal lhes aconteceu. Nenhum cabelo caiu de suas cabeças naquela ocasião. Nenhum arranhão os tocou. A Bíblia diz que o anjo da morte veio sobre eles, mas passou adiante, não estacionando em suas casas, não tirando a vida de ninguém, porque ali havia proteção do Cordeiro, irmãos. Nesta ocasião do Evangelho de Lucas, o Senhor põe fim à celebração da Páscoa. Veja bem, o verso 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ora, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa era apenas um tipo ou apontava para o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos israelitas que sacrificavam sempre um cordeiro, aquele cordeiro era Jesus Cristo tipificado, apontava para o nosso Senhor, era como se fosse o nosso Senhor, simbolicamente era o nosso Senhor, representava o nosso Senhor.
Mas nós sabemos que o sangue daqueles animais, como diz a carta aos Hebreus, não pode tirar pecados de ninguém. Jamais o sangue de touros, bodes, novilhos tirou o pecado do povo de Israel. Mas aquele cujo sangue simbolizava o Senhor Jesus, este é que limpa os pecados. E era este que limpava já no Antigo Testamento os pecados do povo israelita. E o Senhor aqui está dizendo que aquela manifestação simbólica, a Páscoa, vai terminar agora. Esta é a última Páscoa. Veja que o próprio título que as sociedades bíblicas geralmente colocam sobre essa passagem é esse, a última Páscoa. Não porque seja a última Páscoa que Jesus vai celebrar, mas porque é a última Páscoa literalmente. A Páscoa cessou de ser celebrada. A Páscoa agora deve ser vista por nós como um evento histórico. Assim como o cordeiro não é mais sacrificado, nós não matamos mais um cordeiro, porque agora o nosso cordeiro já foi morto na cruz de uma vez por todas, a Páscoa também chegou ao fim. E Jesus aqui está dizendo: eu estou desejando ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ele desejava participar da refeição pascal, do cordeiro imolado naquela ocasião, porque ele diz: eu desejo fazer isso antes do meu sofrimento. Ou seja, antes que eu, o verdadeiro Cordeiro de Deus, entre em sofrimento e morra em favor dos seus pecados. Vamos fazer pela última vez a celebração simbólica, porque a partir de então, o verdadeiro Cordeiro vai para a cruz e vai morrer e a Páscoa vai ter fim. Mas o lugar da Páscoa, irmãos, para que o povo de Deus não esqueça, continue lembrando, continue pensando naquele poderoso sacrifício remidor que começa no Antigo Testamento e continua, de fato, no Novo Testamento, e agora pelos séculos dos séculos, o Senhor estabelece uma nova celebração, a ceia do Senhor. Observe que a Páscoa, ela, além do cordeiro, ela tinha muitos outros elementos. Ela tinha muitas outras representações. Lembrem das ervas amargas que eles precisavam comer. Não era simplesmente matar um animal, um cordeiro, e comer a carne assada, mas havia outras coisas. Êxodo vai nos apontar claramente a discriminação dos elementos necessários para a celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Mas esse rito, ele é substituído pela ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é muito mais simples em termos de elementos, pois o Senhor Jesus representa todos os elementos que ali estavam. E a ceia do Senhor é celebrada apenas com o vinho e o pão, o sangue e o corpo do Senhor. Não pode haver nada além de Cristo na ceia. Não pode haver nada que ultrapasse Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus e o seu sacrifício são suficientes para o povo de Deus. Só Ele é a nossa Páscoa. Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é mais o Cordeiro do Antigo Testamento. A nossa Páscoa é Cristo, o Cordeiro imolado em favor do seu povo. Observe. O Senhor diz, no verso 18, pondo fim à Páscoa: digo, pois, que de agora em diante, verso 18, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o que ele faz? Veja, o que é muito interessante nessa ocasião é que durante a celebração da Páscoa, enquanto eles estão participando, comendo a Páscoa, ele institui a ceia. Não são eventos separados, não são refeições separadas. Não foi
algo do tipo, vamos celebrar a Páscoa e quando terminarmos, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos instituir a ceia do Senhor. Não, no mesmo evento, no mesmo momento, numa mesma reunião com as mesmas pessoas, o Senhor institui a ceia, e esta sim, perpétua, até que ele volte, até que ele venha. Tomando um pão, verso 19, durante a celebração da Páscoa, o Senhor, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essas palavras do nosso Senhor Jesus, irmãos, elas são muito preciosas para a igreja, porque tanto a Páscoa, mas como especialmente a ceia do Senhor, são refeições para o povo de Deus. Celebrações do povo de Deus e para o povo de Deus. Aquele cordeiro do Antigo Testamento, repito, era para Israel. Israel, de um modo geral, era um tipo do povo de Deus, do Israel de Deus. Ele apontava para um povo eleito de toda tribo, raça, língua e nação, como diz João no Apocalipse. Não era apenas um cordeiro especial para um povo, literalmente um povo étnico, uma nação judaica. A nação judaica era como o cordeiro, era um símbolo de um povo maior, de um povo numeroso, de um povo que está espalhado sobre a face da terra. A igreja de Cristo Jesus. E aqui o Senhor claramente, na celebração da ceia, ao tomar o pão, e lembrem, o pão é o corpo de Jesus. O pão simboliza o corpo de Cristo, sua carne, seus ossos, seus músculos, seus tendões, tudo que há no seu corpo, no seu ser. E esse pão, ele é comido por aqueles que são de Cristo. E é oferecido apenas para aqueles que são de Cristo. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, observe as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, oferecido por vós. O vós, ao qual se refere Jesus, a terceira pessoa do plural, são os apóstolos do Senhor. Aqueles crentes que estavam reunidos com o Senhor naquele momento. O que não significa dizer que a ceia é apenas para os apóstolos. Óbvio que não. Mas para os crentes que estavam participando dela, e naquela ocasião eram os apóstolos do Senhor apenas. Cristo e seus apóstolos. E o Senhor então oferece ali a ceia e diz claramente, este é o meu corpo que é oferecido por vós. Isso significa, irmãos, que Jesus Cristo não ofereceu a si mesmo pelo mundo inteiro. Ele não morreu para salvar todas as pessoas do mundo. Ele não foi para a cruz do Calvário empregar-se no madeiro para salvar cada uma das pessoas da humanidade. Ele foi para o madeiro por nós, a igreja, pelos eleitos, para ser mais preciso, pelos eleitos, o seu povo eleito, que será, os que não foram ainda, serão chamados no tempo determinado. A ceia é um bom exemplo da expiação limitada ou definida de Jesus. A morte de Jesus, a sua expiação. Na morte ele vai expiar os pecados, pagar o preço pelos pecados. Ele pagou os preços pelos pecados do seu povo, dos eleitos.
da igreja do Senhor, não pelo mundo inteiro, não por todas as pessoas. Perceba que isto é muito claro na celebração da ceia, nas palavras do próprio Senhor: oferecido por vós, e não por todos, e não por cada pessoa do planeta, mas por vós, oferecido por vós, para vocês que me amam, que seguem os meus mandamentos, que creem em mim e estão dispostos a viver por mim, em obediência à palavra de Deus. Foi por vós, apenas por vós, que eu fui ao madeiro maldito, entregar-me em favor dos vossos pecados, para morrer pelos vossos pecados, para que vocês tenham vida e vida em abundância, diz a Escritura Sagrada. Aqui está uma passagem que nos mostra claramente, e esta passagem está em alusão às realidades da Páscoa no Antigo Testamento, quando o cordeiro também era morto apenas por Israel. Apenas aqueles que estavam cobertos com o sangue do cordeiro eram beneficiados com a sua morte. Eram livres da morte. Mas o sangue também é mencionado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Novamente, a semelhança do seu corpo, Cristo nos ensina que também o seu sangue, sangue precioso, sem mácula ou defeito, o seu sangue foi derramado em favor da igreja, em favor dos seus eleitos, em favor de vós, diz o Senhor Jesus. Não em favor do mundo todo, não em favor de cada pessoa, mas em favor da igreja, dos seus escolhidos, irmãos. Veja que grande privilégio temos nós, a igreja, de saber que apenas pela sua soberana decisão e pelo beneplácito da sua vontade, Ele nos escolheu e morreu em nosso favor. Ele nos livrou de nós mesmos, nos livrou da morte, deu-nos o seu sangue precioso, derramou o seu sangue no madeiro por nós. Que privilégio temos, amados irmãos, em saber que o sangue foi derramado no madeiro por mim e por vocês. Naquela data tão longínqua, 2000 anos atrás, pouco mais do que isso hoje, mas naquela data tão longínqua, no Monte da Caveira, quando Jesus Cristo foi pregado, seus pés e mãos foram pregados no madeiro e a cruz foi erigida ao céu, aquele sangue que escorria das mãos e dos pés do Senhor e do seu lado, e de todas as chibatadas que ele sofreu, e da sua testa ensanguentada com a coroa de espinhos, foi por nós. Ele tinha o seu povo na mente quando decidiu ir para o madeiro. Ele tinha você em mente quando decidiu ir para a cruz maldita, para que você não fosse e para que você tivesse vida, para que os seus pecados fossem todos perdoados em seu nome, para que o inferno jamais tivesse efeito algum sobre você. Antes, irmãos, para que vocês estivessem na glória eterna com Ele pelos séculos dos séculos. Esse é o destino final da igreja. E é isso que a ceia nos ensina, em outras palavras. O sacrifício de Jesus Cristo, o seu corpo, o seu sangue, sua carne, dados em favor da igreja, indicam e apontam para o destino final do seu povo. A glória dos céus, a glória eterna com o Senhor Jesus é a certeza que nós temos, uma certeza imperecível de que estaremos para sempre com o Senhor.
Esse mundo, irmãos, com todas as suas, com todos os seus atrativos, com todas as belezas que ainda restam nele, não se compara com a glória do porvir. A glória do porvir, ela não pode ser sequer pronunciada, porque nós não sabemos de fato quão bom é, só sabemos pelas palavras da Escritura e pelas promessas de Deus aqui registradas, que será bem melhor, que será o paraíso de Deus. Mas nós não temos como sondar e como explicar literalmente o que é o gozo eterno, o paraíso eterno, porque nós não fomos lá provar disso ainda. Mas cremos na palavra do Senhor, que nos assegura que é o paraíso, que é uma cidade cujas ruas são de diamantes, pedras preciosas, rubis, esmeraldas, ouro. É um grande paraíso estar com o Senhor. Aqui, amados, há uma interrupção simbólica de significados. Aquele cordeiro que apontava por aquele que viria, não mais vai morrer. Não mais precisará ser de tempos em tempos sacrificados, porque o cordeiro já está na mesa, já está ceando com os seus. E ele vai para a cruz. E quando ele vai para a cruz, a partir de então, a igreja se reúne para celebrar a ceia. Não mais matando aquele animal, mas agora tomando vinho e tomando pão. E celebrando em nome de Jesus Cristo. Com alegria e com gratidão ao Senhor Jesus Cristo, pelo seu perfeito sacrifício por nós. O Senhor diz que naquela ocasião, que é tão importante para a igreja, havia também o traidor sobre a mesa. A mão dele estava à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ele estava sendo traído enquanto entregava sua vida em favor dos seus amigos. Enquanto se preparava para o madeiro, o qual ele tinha absoluta convicção e certeza que seria pregado, as pessoas maquinavam a morte de Jesus. Tanto Judas, que estava ali, como aqueles que não estavam na ceia, mas que maquinavam, os judeus, os gentios e as autoridades de Israel. Enquanto está sendo entregue, irmãos, em favor do seu povo, os inimigos tentam matá-lo. Mas veja como as coisas do Senhor são todas perfeitas. Porque a ação de Judas nada mais é do que a determinação divina para que o sacrifício perfeito de Cristo acontecesse. Ele vai ser entregue pelas mãos de malfeitores, como está determinado pelo Altíssimo. Nada saiu dos planos de Deus. Nada foi improvisado, irmãos. Tudo estava decretado desde o princípio até o fim. Todas as coisas seguindo exatamente como o Senhor as havia planejado na eternidade. Nada fora do script divino. Tudo perfeito. Daí então as pessoas perguntam: mas Judas participou da ceia e ele não era crente em Cristo? Claro. Embora tenha comido do pão e bebido do vinho, ele o fez indignamente, como diz o apóstolo Paulo, como muitos fazem hoje. Muita gente que está na igreja, mas que não é crente em Cristo Jesus, não é regenerado, contudo está ali no meio daqueles que são a verdadeira igreja do Senhor, participam do corpo e do sangue de Cristo, como diz Paulo, o fazem indignamente, se tornam réus do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Participar do pão e do vinho
como alguém participa apenas de uma refeição, não sendo verdadeiramente um servo de Deus, irmãos, um eleito de Deus, nada mais é do que comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho. Não há poder nos elementos em si, como pensavam os católicos romanos. O pão é pão ainda, o vinho é vinho ainda. Portanto, quando um descrente participa destes elementos, eles estão, na verdade, maculando o rito em si, porque não deveriam participar. E estão, com isso, trazendo juízo sobre si mesmos, não sobre o povo de Deus, não sobre a celebração em si, mas sobre a própria cabeça. Quando Jesus diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, em favor de vós, ele está se referindo ao seu povo apenas. E Judas não está aqui. Judas não faz parte das palavras de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro não foi derramado por Judas Iscariotes. O apóstolo João, escrevendo sobre isso, diz que Judas era do maligno desde o princípio. Atos dos Apóstolos diz que todos esses homens que traíram o Senhor foram ungidos para fazer exatamente aquilo que Deus havia determinado no seu propósito eterno, para cumprir-se de fato a vontade de Deus, enviar o seu amado e precioso Filho, para que ele morresse no madeiro, para salvar o seu povo, apenas o seu povo. Ninguém mais além do seu povo. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos olhar para este momento especial e participar do pão e do vinho com um coração cheio de alegria e de agradecimento. Devemos participar deste momento com temor, com reverência, porque afinal de contas estamos celebrando a morte do nosso Salvador. Uma morte que foi dolorosa para ele. Ele sofreu no madeiro, ele sofreu nos momentos que antecederam a sua crucificação. Ele foi humilhado, sem ter culpa alguma, irmãos. Toda a humilhação que Jesus recebia cabia a nós, o seu povo. Nós é que somos pecadores, nós é que somos desobedientes, nós é que fazemos as coisas erradas. Nós é que merecíamos o castigo de Deus, mas o Senhor, agradou o Senhor, diz o profeta Isaías, enviar o seu filho e vê-lo enfermar. Agradou ao Senhor moê-lo, diz o profeta, pelas nossas transgressões, não pelas deles, porque ele não tinha transgressão alguma, carregou os nossos pecados, foi moído, esmiuçado pelos nossos pecados, não pelos deles. Ele não tinha. A ceia não é só nos prepararmos para comer e para beber. Assim faziam os coríntios. A ceia é um momento espiritual de gratidão a Deus, de relembrar o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, de relembrarmos o sofrimento, o quão custoso foi a nossa salvação, custou a vida preciosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o quão dolorosa, o quão sofrida, irmãos, foi a salvação do seu povo. Para você, povo de Deus, é de graça. Não há preço que você deva pagar. Não há obras que você deva fazer. É de graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mas para o nosso Senhor, houve um preço alto, doloroso, humilhante. A cruz. O madeiro. A cruz foi tão humilhante, irmãos,
que o nosso Senhor, já bastante machucado, diz os evangelhos, quase sem forças, ainda foi obrigado a carregá-la nos ombros, arrastando-a pelas ruas de Jerusalém. E enquanto passava pela cidade, e devemos lembrar que este era um trajeto de subida, Jerusalém é em cima de uma montanha, então tem muitos altos e baixos na cidade, e ele foi crucificado numa parte mais alta, fora dos muros de Jerusalém. E enquanto ele trilhava carregando a sua cruz, era um momento de grande ocasião em Jerusalém, porque era a celebração da Páscoa. Aqui estava se cumprindo e encerrando de uma vez por todas a Páscoa. O cordeiro que sempre era morto em Israel desde o Egito Antigo, iria morrer de verdade agora. Enquanto ele carregava a sua cruz, e uma multidão estava ladeado de um lado e outro a estrada por onde passava o Senhor e os soldados. Ele foi cuspido, humilhado, xingado e carregou a sua cruz. Levou o madeiro nas costas, até ser pregado nele, em cima da montanha. Temos que lembrar disso quando nos reunirmos para comer o pão e beber o vinho. Custou a vida do nosso Senhor. Custou a vida do meu Senhor. Olhe para a ceia como algo muito pessoal. Não diga apenas, custou a vida do Senhor para a igreja. Diga, custou a vida do meu Senhor para mim. Ele morreu por mim, em meu lugar. Todo o sofrimento do Senhor Jesus foi em meu lugar. Não apenas o seu lugar, mas de todos os que lhe pertencem. Mas lembre, foi por você. Ele sofreu tudo por você. Não houve um só momento do sofrimento de Jesus que não tenha sido por você. Apesar de ter sido por toda a igreja, foi por você em particular. Foi totalmente, integralmente por você. Cada um dos pregos que atravessavam as mãos e pés do Senhor foram por você. Em particular, foi por você. A coroa de espinhos foi por você. Toda a humilhação de Cristo foi por você em particular. Ele morreu pelos seus pecados. Todos os seus pecados foram pregados na cruz com o Senhor Jesus. E sabe, meus irmãos, o fim da ceia, depois que mastigarmos, estraçalharmos aquele pão com os nossos dentes e bebermos o vinho, o fim de tudo é: louvado seja o nome do meu Senhor e Salvador, porque eu estou com Ele, eu pertenço a Ele, eu participo do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja o Senhor. O fim da ceia é salvação assegurada e garantida. O fim da ceia é nos lembrar que nós somos de Cristo. O fim da ceia é dizer: Ele morreu por você, por isso você come este pão e bebe deste vinho. O fim da ceia é alegria. Todas as vezes em que vamos para um velório onde uma pessoa está ali posta num caixão e ela é levada para a sepultura, o fim desse momento é terra em cima do caixão e choros, tristezas e saudades das pessoas. Mas o fim dessa morte, a morte do Senhor, é alegria sem fim. Não devemos terminar a ceia e começar a chorar porque o nosso Senhor morreu. Devemos nos alegrar na sua morte. O fim da ceia é a alegria absoluta do seu povo. É a única morte que nos traz alegria real, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua morte na cruz. Somos chamados a celebrar a morte de Cristo na ceia.
É uma refeição de alegria, não de morte, não de tristeza. É uma refeição que termina com sorrisos, com orações de louvor a Deus, com gratidão ao Senhor por ter ido ao madeiro. O fim de tudo aqui é a mais completa alegria e não tristeza. Quando sairmos da celebração da ceia e encerrarmos o culto, devemos voltar para os nossos lares, alegres e meditando: o meu Senhor morreu por mim, garantiu-me a eternidade maravilhosa nos céus para sempre. E assim devemos viver os outros dias, até relembrarmos de novo, quando aquilo começar a ficar mais tênue na nossa memória. Lembramos: Cristo morreu por mim no madeiro. Estamos ligados ao Senhor na sua morte e na sua ressurreição. E a ceia nos lembra isso. A ceia, finalmente, é para lembrar você de que você nunca deve andar com tristeza. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo escreve a pessoas que estavam sofrendo perseguição. Mas por que ele diz alegrai-vos sempre e repete com ênfase: uma vez mais vos digo, alegrai-vos? Porque a nossa alegria está aqui, irmãos. A certeza da vida eterna com Cristo Jesus. Quando morrermos, irmãos, quando se aproximar o dia da morte de cada um de nós, se tivermos a oportunidade de vivenciar com consciência os nossos últimos dias, lembrem, vocês estão subindo os últimos degraus da Cidade Santa. E no final desses degraus está o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que estendeu a mão para o ladrão da cruz e entrou com ele nas portas eternas. Lembre disso, irmãos. Não deve ser um momento de tristeza, de desespero, porque você está partindo. Você está partindo para a vida. Não para a morte, mas para a vida eterna, com Cristo Jesus, o Senhor. A ceia deve nos lembrar isso. A certeza, a alegria que nunca vai ter fim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Abençoe cada um de vocês. E lhes dê sempre essa convicção inabalável da salvação comprada pelo Senhor Jesus Cristo por nós. Fomos comprados por preço, diz as Escrituras, o sangue precioso do Senhor Jesus. Amém.